Olá a todos, sejam bem-vindos ao regresso do All in Stocks Conversations. Desta vez com o Hugo Roque. O Hugo foi o Chief Investment Officer da Casa de Investimentos em Braga até 2018. Foi aí que eu o conheci, no início de 2018. Mas muito antes disso, o Hugo foi, acho eu, o primeiro blogger português a escrever sobre investimento, mais especificamente investimento em ações, com um foco de investimento em valor, chamado Value Investing, com o seu blog V4Value. Eu recomendo a toda a gente que vá dar uma olhada, eu vou publicar aqui em baixo nos comentários, porque o Hugo já nessa altura escrevia artigos com os quais eu me identifico bastante hoje, artigos educativos, mas também escrevia análises a empresas, nomeadamente uma que eu adorei ler foi a análise à Corticeira Amorim em 2009, quando ninguém queria saber da Corticeira Amorim e ela estava com um pé ridiculamente baixo e antes de se tornar uma 10-bagger. Portanto, recomendo darem uma olhada no V4Value. Eu peço já de antemão desculpa porque houve um problema técnico, uma falha do meu lado. Eu estava a tentar gravar com um sistema de duas câmaras e uma delas falhou, por isso só temos a câmara do computador que estava com um ângulo não tão favorável assim. Por isso, o que eu vos recomendo é que nem sequer vejam o vídeo, ponham a tocar e ouvem-nos. Podem correr a ouvir-nos, podem fazer as tarefas da casa, alguma que seja assim mais aborrecida, podem aproveitar e ouvir-nos enquanto estão a fazer essa tarefa. Se tiverem interesse em conhecer o meu trabalho de análise e pesquisa de ações, podem ir até allinstocks.com, subscrever. A versão trimestral são só 20 € por mês, têm acesso a todas as minhas análises e àquelas ações que eu acho que neste momento são as melhores oportunidades de investimento, allinstocks.com. Se ainda não se subscreveram aqui ao canal do YouTube, é só clicar aqui em baixo em subscrever e clicar também no sininho das notificações. Eu espero que vocês gostem tanto desta conversa quanto eu gostei. Até à próxima. Olá, Hugo. Finalmente é um prazer apanhar-te aqui e conversar contigo no All in Stocks Conversations. Obrigado, Manuel. Finalmente. Finalmente, nós conhecemos em 2018, já há algum tempo, quando tu ainda estavas lá em cima em Braga, na Casa de Investimentos, mas antes disso, tu já escrevias bastante e já analisavas ações. Eu atrevo-me a dizer que foste um dos primeiros value investors em Portugal e, sem dúvida, acho eu, corrijam-me quem nos estiver a ver se eu estiver errado, que um dos primeiros produtores de conteúdos e blogger de investimento em ações em Portugal, com o teu V4Value, blogspot.com. Um bocado produtor de conteúdo, mas um bocado sem saber, porque na altura as coisas não funcionavam como são agora, não é? Em que tu tens que gerar, tens que manter o engagement e tens a tua lista de seguidores, não é? Mas as coisas na altura era só uma pessoa fazia um post, não é? E ficava lá, o feedback era muito pouco, por isso aquilo era quase uma coisa que se fazia quase por necessidade de escrever, de estruturar ideias e de publicar e postar a absorver tanto conhecimento que havia essa necessidade de publicação. E então, sim, comecei o blog, o V for Value, na altura, a publicar algumas ideias, vídeos, artigos interessantes que encontrava. Pronto, ia publicando. Eu quando encontrei o blog adorei, porque epá, foi-me como encontrar um tesourinho. De 2000 eu fui ver, tu escreveste de 2005 a 2013. Que idade tinhas em 2005? 25 anos. E como é 25 que, anos. como é que te interessaste o suficiente para começar a escrever? Olha, eu comecei a estudar mercados financeiros um bocadinho antes, porque eu lembro-me quando tinha 16 anos, quando o meu irmão me desafiou para um jogo em que nós escolhíamos ações todas as semanas. Eu ainda nem sabia bem o que é que era uma ação, mas para escolhermos ações todas as semanas e vermos os resultados. Depois cada um escolhia uma e depois fazíamos um jogo. O Um teu irmão era mais jogo. velho do que tu? O meu irmão é mais velho do que eu, É mais mais velho velho que do que eu, tu? 5 anos, Paulo Roque. E E, como é que lhe surgiu esse interesse a ele? Ou a ti, tão e ele, novos? influenciado porque ele na altura já estava na faculdade, ele estava em gestão e pronto, também já estava mais influenciado por essa área e trouxe-me aquela ideia e eu achei interessante.
e então nós fizemos aquilo durante algum tempo. No final, ele ganhou, mas eu é que fiquei um bocadinho mais com o bichinho. E lembras-te como que E cada um então, escolhia uma ação, era? cada um escolhia uma ação e no final de cada semana íamos ver quem é que tinha ganho e depois voltávamos a fazer a mesma coisa para a semana seguinte. E então eu fiquei com aquela coisa do gosto para os mercados financeiros e então quando fui para a faculdade também, para a economia, já fui um pouco com a ideia de aprofundar os estudos na área de mercados financeiros e então a tentar aprender e a entrar nas disciplinas que me diziam mais sobre o tema. E comecei a fazer as minhas próprias experiências. É claro que ainda um bocado de receio, não sabia bem para onde me virar. Lembro-me que cheguei na altura a fazer um curso de análise técnica, a investir em produtos mais derivados, os mais alavancados possíveis, ou seja, a cometer todos os erros que uma pessoa tem que cometer a começar a investir em penny stocks. Uh, uh, mas ao longo dos anos e aprendendo um bocadinho mais, também tomei conhecimento com o Value Investing, com o Warren Buffett, e quando eu comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia na altura, mas sempre com o objetivo de trabalhar nos mercados financeiros, e quando eu tive a oportunidade de ir para uma corretora, trabalhar com a Emília Vieira e com o Pedro Alves, aí foi só para focar em investimento em valor, em value investing. Então foi aí que decididamente comecei a ler muito, um chorrilho de livros na altura, dos livros que haviam na altura, não é? Que eram os mais recomendados, e esse conhecimento, digamos, induziu a vontade de publicar. E então foi aí que eu comecei a criar os posts no blog, no V4Valley. Ok, e aí estavas a trabalhar numa corretora. Sim, sim, na altura digamos, uma sucursal da Fincor, que existia na altura, mas em que se fazia, era uma corretora, mas em que se fazia também gestão de carteiras. Ok, e como é que eu reparei no teu blog, tu não só fazias análises a empresas e algumas portuguesas até, apanhaste ali a Corticeira Amorim em 2010, uma ótima análise, e mesmo antes dela começar a disparar. Um, mas também tinhas artigos em que explicavas alguns que eu gosto muito porque eu hoje tento fazer alguma coisa parecida, explicar como se faz análise, explicar conceitos de investimento e também partilhavas artigos de outros estrangeiros, investidores estrangeiros, conhecidos ou menos conhecidos. Como é que era, se é que te lembras, como é que era era parecido com hoje o mundo do investimento? Porque eu hoje em dia, por exemplo, eu consigo contactar com muita gente lá fora, através do Twitter, ou de blogs, ou de message boards, pá, um gajo consegue chegar a alguém lá fora num instante. Nessa altura, como é que era? Não, muito mais difícil, não é? Aliás, porque o conhecimento sobre value investing não estava tão disseminado. Quer dizer, havia informação, havia livros, mas nós temos conhecimento, tanto conhecimento sobre tantas pessoas e o que fazem da forma como selecionam investimentos, não havia esse acesso direto a poder falar com as pessoas, as conferências sobre value investing, que agora há muitas, não é? Portanto, não havia. A fonte de conhecimento principal era o Sr. Warren Buffett e o Charlie Munger, porque eles, definitivamente, quando nós olhamos para trás, e ele tem muito essa vontade, mas ele foi de facto o grande professor, porque ao longo do tempo, através das cartas anuais, através das intervenções dele na televisão, passou muito conhecimento para os investidores, e por isso aí foi a fonte de inspiração. E era diferente, portanto, o investimento em valor naquela altura, na altura até 2007, até 2008, em que se vivia um boom de mercados financeiros, era um bocado colocado de parte, não era tão seguido no sentido em que
o momento, o timing, mesmo os fatores técnicos eram mais seguidos porque o momento do mercado era positivo, né? Agora, depois com a com a crise financeira e o crash bolsista, a atividade de ir procurar e ver onde é que está de facto o valor começou a ganhar, voltou a ganhar mais um peso, embora agora nestes últimos anos as coisas também já tenham outra vez mudado um pouco e agora é o growth que, que está mais na moda, mas aqui já estou a entrar noutro tema. Mas tocaste num tema interessante, que foi a crise financeira. E eu na altura não tinha nada a ver com investimento, por isso gosto sempre de conversar com pessoas que atravessaram a crise financeira e saber como é que experienciaram e o que é que viram na altura e o que é que sentiram na altura. Tu nessa altura já escrevias e pelos vistos também já investias. Como é que tu viste a crise financeira a acontecer? Olha, foi terrível e para quem geria carteiras de clientes é muito difícil de gerir nessa altura. Manter a distância e manter a consciência do valor dos ativos que tu tens em carteira, numa altura em que só temos quedas a acontecer, é um desafio psicológico muito intenso. E por isso também fazer value investing tem essa componente. A componente psicológica é muito importante. Mas nós estávamos cientes do valor que os títulos tinham e do desconto que estavam a transacionar. A incerteza na altura era tão grande porque não se sabia e havia o risco de nós podermos cair numa nova depressão, e que se falava muito na altura. Se não houvesse aquela intervenção, aquela concertação mundial de bancos centrais para segurar os bancos e assegurar o sistema financeiro, o próprio Warren Buffett, o Tim Geithner já disseram isso, correu-se o risco de entrar de facto numa crise, numa depressão. Mas os títulos estavam baratíssimos, ou seja, nós era possível encontrar, eu dou-te um exemplo, encontrava empresas que cotavam abaixo do cash que tinham em dívida, empresas que não tinham dívida, só tinham ali um estoque de cash e cotavam abaixo do cash que tinham no balanço. Era possível encontrar assim coisas dessas, mas depois negócios extraordinários, marcas a transacionar a pares de 5, 6, 7 vezes, ou seja, uma loucura. Era difícil para nós porque já estávamos investidos e estávamos a ver aquela as ações a recuar, mas em termos do valor e de ver o potencial a partir daquele ponto para o futuro, a excitação era grande, ao ponto que na altura escrevi um artigo, eu não sei se coloquei no blog, não sei se coloquei no V4Value, mas escrevi um artigo que dizia, que foi em março, que foi escrito, que dizia a maior queda bolsista desde a Grande Depressão, em que as ações estavam a desvalorizar mais de 50%. E a justificar como sendo uma excelente oportunidade de investimento, para depois, passado 2 meses, escrever outro artigo a dizer a maior recuperação bolsista desde a Grande Depressão. Porque de facto na altura aqui foi um momento muito pronto, especial nesse sentido. Eu não sei se vamos voltar a passar uma situação do género durante as nossas vidas, mas foi uma grande lição, uma grande experiência. Há, curiosamente, eu li esta semana ou ouvi alguém dizer que hoje em dia, os mais velhos, ou aqueles que atravessaram a crise financeira, a grande crise financeira,
têm muito mais receio do que os mais novos em investir, e nós vemos isso a certa altura. Os mais novos investem sem pés nem cabeça. Não, não todos, obviamente. O que eu quero dizer é que já estamos numa parte avançada do ciclo e em que aparecem muitas tentativas de enriquecer rápido e maluqueiras, como tu sabes, da GameStop, etc, etc. E diziam que ou seja, há uma parte do mercado ou dos investidores eh, profissionais que passou pela crise e tem muito respeitinho e muito cuidado. E depois a outra parte do mercado que não passou pela crise, portanto só viu coisas boas a acontecer na sua vida de investidores. Verdade. E é bom sempre lembrar o que é que aconteceu, ainda que a história não se repita. Alguém que diz que a história não se repete, mas rima, e convém sempre lembrar e perceber o que é que aconteceu na altura. E tu na altura. Não, deixa-me só acrescentar esse ponto. Eu acho que a lição e a experiência não é que estas coisas podem acontecer, mas é que elas acontecem de facto e tu não consegues adivinhar quando é que vão acontecer, tu não consegues acertar. Por isso a ilusão de que tu vais só entrar no mercado e quando chegar à altura certa tu vais conseguir sair e vais conseguir evitar, isso não acontece. A questão é como é que tu te podes preparar e agir levando em conta que isso acontece. Portanto, a questão é exatamente essa. É, tu preparar-te mentalmente para agires perante uma situação dessa. Eu acho que essa foi a grande lição. E na prática, agora olhando para trás, na prática, que mecanismos poderias ter tido na altura, ou que outra forma de agir, se é que consideras que poderia haver uma forma melhor, é que tu consideras que podias ter agido na altura? Com edges, com mais dinheiro, menos investimento? Como é que. Pois, é a tal situação que eu estou a descrever. É claro que quando nós estamos a chegar a um pico, a uma bolha, se tu estás a guiar pelo valor, é normal que o teu nível de cash aumente. E por isso tu, ao chegares a uma situação destas, naturalmente podes estar mais protegido. Mas se tu não estás numa bolha, é normal tu estares razoavelmente investido. E por isso, e se tu não tens nenhum insight sobre algum problema que está a ocorrer, e estas situações são difíceis, porque a posteriori é claro que é possível reconstruir a história e tu veres, olha, se tivesse feito aquilo era fácil ver que isto ia acontecer, né? Mas eu acho que foi ainda aqui há umas semanas o próprio Warren Buffett disse que ele não estava à espera que o impacto do problema da bolha do mercado imobiliário fosse tão grande. E por isso tu entras numa situação destas e tens o teu portfólio construído. Mas à medida que a situação se está a desenrolar e tu vês os ativos a ficarem cada vez mais baratos, a tua questão passa a ser como é que eu vou potenciar a tua recuperação. E por isso tu tens de reconstruir a tua carteira com base nas oportunidades que estão disponíveis, empresas de melhor qualidade, empresas com maior potencial, que ficaram mais baratas, e pensar como é que eu aumento o meu desconto relativamente ao fair value da carteira naquele momento. Porque ali é que estão as melhores oportunidades. Tu tens alguns títulos que não vão recuar tanto, tens alguns títulos que vão recuar muitíssimo, não é? Mas em média tu podes nesse momento se calhar tomar as tuas melhores decisões, mas lá está, tens de estar preparado e predisposto mentalmente para as fazer, porque há pessoas que congelam, ou há pessoas que agem muito cedo, e por isso como é também ir fazendo, não é? Ir fazendo essas alterações, ir reconstruindo a carteira, e por isso eu acho que essa a atitude psicológica correta é essa. Outra coisa que ajuda a lidar com as flutuações de mercado, aqui já estou a falar de uma forma geral, é a forma de construção do portfólio, que é
Bom, nós sabemos que a diversificação é importante, mas também demasiada diversificação penaliza os retornos. E por isso tu queres ter empresas de diferentes países, diferentes setores, com lógicas diferentes, mas também queres ter tipos de ideias diferentes, porque eu posso investir, ter uma parte do portfólio dedicada a empresas de qualidade. Vou-te dizer agora um bocado o que eu gosto de fazer. Ter uma parte do portfólio só de empresas de qualidade. Esta lógica o Peter Lynch usava muito, dividido por tipos de ideias. Empresas de qualidade, empresas só de pequenas ideias, só small caps subavaliadas, não é? Portanto, undervalued, e ter também uma parte para workouts, para ideias que com base num evento corporativo ou com base numa estratégia de desalavancagem ou de recompra de ações que a empresa está a seguir, vai libertar valor. E esses tipos de ideias também têm tempos de mercado diferentes. E o facto de elas estarem num portfólio também ajuda, é outra espécie de diversificação. E eu dou-te aqui um exemplo. Quando aconteceu a queda a queda do ano passado Do coronavírus? devido à pandemia, eu tinha uma ação em carteira, que é uma small cap portuguesa, que era a Toyota Salvador Caetano. Que já tinha há uns anos. Depois também te posso contar essa história que estava baratíssima na altura. E naquela altura ela recebeu uma oferta de compra dos principais acionistas, e era uma oferta de compra, eu acho que era a 2,80 € e a ação estava ali perto daquele valor. Eu deixei estar, já tinha aquela posição, era um workout, tinha ali um retorno ainda a acontecer, deixei ficar. Entretanto aconteceu a pandemia, não é? Esse tipo de ideias, lá está, como tem um preço definido, que vai ser entregue, vão-te permitir realizar a liquidez na altura mais conveniente. E essa que eu vejo uma grande vantagem dos workouts, se tu encontrares uma ideia onde tens um retorno interessante, quase garantido, até podes usar um bocadinho de alavancagem, não é? Mas este quase garantido também convém ser bem Bem certificado, garantido. não é? Bem garantido, porque senão podes ter problemas, não é? Mas ajuda nestas situações de mercado a poder usar liquidez preciosa, porque ela aí passa a ter muito valor para comprar outros tipos que estão baratos no mercado. E por isso, eu não uso hedges, não faço cobertura, não ajo com base em insights de mercado. Claro, nós estamos atentos aos riscos, não é? E todos ouvimos os riscos que o mercado pode ter e de onde podem vir as maiores correções. Estamos cientes dos riscos, mas atuar com base em previsões macroeconómicas é muito complicado. E como diz o Peter Lynch, muitas pessoas já perderam mais dinheiro à espera de correções do que o dinheiro que foi perdido mesmo nas correções propriamente ditas. Por isso, eu É estou um bocado com verdade. ele. E é difícil, a parte, como tu referiste aí muito bem, a parte emocional é das partes mais difíceis, muito mais do que entender se uma ação está barata ou está cara. Depois é como controlas as tuas emoções e como controlas o teu portfólio. Eu tenho visto, por acaso, vários subscritores têm vindo ter comigo a dizer que acham que o mercado está caro e que se vêem coisas fora do normal ou típicas, aquelas que comentava há bocado, GameStop, a Hertz, etc, típicas de um topo do ciclo, e convém terem atenção e depois cada um há de fazer as suas escolhas para minimizar os riscos. Mas tu comentaste aí o Peter Lynch, e é famosa a história de que ele ganhou grandes retornos durante os 3 anos que esteve à frente do Magellan.
mas os seus investidores nem por isso, porque entravam e saíam na pior altura. Tu que já foste investidora profissional e geriste carteiras para outras pessoas, hum, alguma situação difícil ou a parte do analista está mais, ou tu estavas mais afastado dos clientes? Qual é a tua experiência aí? Porque tu podes saber tudo isso e tudo aquilo que aprendemos e que estudamos, mas se os clientes não o sabem e aparece uma crise e uma quebra de mercado e tu queres liquidez e não a tens e a liquidez te está a fugir das mãos quando tu sabes que é a melhor altura, como é? Pois essa é a chave da gestão de carteiras e é tu manteres os clientes alinhados com a estratégia de longo prazo. Por isso, nós, na altura, eu ajudei na cofundação da Casa de Investimentos e foi justamente com esse objetivo, portanto, fazer value investing em Portugal e explicar e manter o conceito claro para os clientes, para eles ficarem alinhados na estratégia de longo prazo. É claro que por vezes há exceções e há clientes que têm alguma necessidade específica ou clientes que não suportam, é um facto, que não suportam a volatilidade dos mercados, mas a tal, é a questão que o Charlie Munger também explica, que é o preço que tu tens que pagar para conseguir ter retornos melhores, porque se tu não queres arriscar, então tens que investir num ativo sem risco, mas o ativo sem risco hoje dá uma rentabilidade negativa, não é? Portanto, é um ativo sem retorno hoje em dia. Por isso é esse debate que o próprio investidor tem que fazer, e quando se faz gestão de carteiras, o discurso normalmente tem que ser para captar aqueles investidores que estão predispostos a correr esse risco. A própria comunicação tem que ser nesse sentido. Eu acho que aí a Casa de Investimentos sempre fez bem esse trabalho, e há outros investidores que também se gabam nisso. O Seth Klarman fala muito nisso, o Jean-Marie Aveyard, o facto de eles terem conseguido captar ao longo dos anos investidores que compreendem o conceito, o método, e estão alinhados e deixam, digamos, os gestores fazer o seu trabalho para conseguirem os retornos extraordinários que esperam ao longo do tempo. Não é? Todos sabemos a diferença do que é ter um portfólio a capitalizar a 0,5% ao ano de capitalizar a 15% ao ano. Por isso são escolhas que se tem que fazer e tornar essa visão clara para o cliente, para captar esses que estão conscientes desse risco, não é? Porque a última coisa que uma pessoa quer é ser apanhada numa correção significativa no mercado e o cliente não ter presente que o mercado podia desvalorizar daquela magnitude. E isso às vezes eu noto que quando se promovem estratégias de investimentos, isso não é bem explicado. E isso é importante de se fazer, é criar bases sustentáveis para a relação poder funcionar no futuro. Eu tenho a impressão que em Portugal nós somos muito de investir em imobiliário e menos de investir em empresas. Cada vez menos, parece-me a mim, Muito, muito isso. porque e há muita malta nova. Existe aquele o movimento FIRE que vem trazendo as pessoas para investimento que não é único e exclusivo em imobiliário. hum, e tenho essa percepção que os portugueses ainda consideram um casino investir em empresas cotadas em bolsa. Tu viste durante o teu percurso, viste isso a mudar? Não, sinceramente foi a realidade que encontrei também, Manuel, porque e há uma justificação que é lógica. As pessoas em Portugal viram uma distribuição de valor bolsista a acontecer que foi terrível durante anos. BES, PT,
BCP, que desvalorizou mais de 90%, várias ações a saírem do mercado a preços muito baixos, ou seja, os interesses dos acionistas e o valor, a riqueza, foi altamente prejudicada. Eu lembro que, se calhar em 2006, 2007, a lógica de investimento bolsista, havia mais é claro que a maior parte dos investidores não eram investidores em valor, mas se calhar tinham mais presentes os valores bolsistas do que depois da crise financeira. Aí foi de facto terrível. E a questão do imobiliário já vem muito de trás, de facto é onde a maior parte dos investidores, imobiliário e depósitos a prazo, eu acho que uma parte dos valores dos investimentos monetários ainda estão em depósitos, porque os investidores se sentem mais confortáveis, de facto, com esses ativos, apesar dos riscos que também têm, e apesar dos retornos que muitas vezes são muito baixos ou nulos, ou às vezes prejuízos significativos, não é? Que também podem acontecer. O facto de ter um imóvel, algo que a pessoa sente uma ligação física e que sabe que é a sua propriedade, que ali pode ter um rendimento à partida que será um rendimento estável. E não vê a cotação todos os dias? E não vê a cotação todos os dias, exatamente, não vê a cotação a variar, o ativo, apesar do ativo desvalorizar, não é? Nós sabemos que o imóvel também pode desvalorizar significativamente, mas como não vê essa cotação no mercado, de facto, as bolsas têm esse impacto maior. Falaste da Toyota Caetano, queres comentar então essa história, já agora? Sim, olha, para contar alguns exemplos na altura, portanto, o mercado português foi absolutamente trucidado, não é? 2008, 2009, 2010, 2011, mas nessa altura surgiram várias pérolas, digamos, do mercado português que eu se calhar na altura, hoje ao pensar, ainda não tinha bem a ideia do que estava a investigar, justamente por causa dessas condições, porque as pessoas estavam fartas da bolsa e vendiam a qualquer preço. E a Toyota, eu acho que surgiu-me em 2013, 2014, houve na altura uma queda grande, que foi quando o governo português da altura, o ministro Paulo Portas ameaçou demitir-se do governo e então o plano da Troika foi colocado em causa e as ações desvalorizaram muito nessa altura. E acho que foi por essa altura que me apareceu esta ideia da Toyota Caetano, que ao ler o relatório financeiro, ela tinha um estoque de propriedades imobiliárias, valia, eu penso que 50 milhões, portanto, eles tinham lá a avaliação do mercado, e se eu fosse ver as rendas que esses imóveis geravam, de facto batia certo. Os imóveis estavam a gerar entre 3,5 ou 4 milhões, eu penso que na altura, e eles tinham um valor de mercado entre os 50 e 55 milhões, portanto estava ali uma yield do rendimento de 4, 5% que parecia fazer sentido. E o negócio operacional estava a dar prejuízo, né, porque as vendas de carros caíram significativamente, mas o facto é que a cotação, a capitalização da Toyota estava abaixo do valor dessas propriedades, desse estoque de imóveis, mas abaixo, mas eu digo com um desconto tipo de 40%, ou o que fosse na altura. Ela estava a transacionar na altura a 60 cêntimos, penso eu. E então foi uma excelente oportunidade, ainda sem a expectativa de que o negócio operacional pudesse voltar a gerar lucros, e lucros sequer comparáveis com o que a empresa já tinha gerado. Portanto, aí Ou tu seja, se estavas aí olhar pela margem de segurança do valor de liquidação da empresa.
só do valor desse ativo escondido, digamos, que estava Uhum. no balanço. Mas mesmo esse, nessa altura, não achas que valia muito menos do que estava Não no valia, balanço? não valia porque eles tinham as propriedades quase todas alugadas e lá está, eu via o rendimento Ok. que os imóveis estavam a gerar, isso estava lá no balanço da empresa, portanto continuavam a gerar rendimento. O problema estava na parte operacional, que na altura estava a dar prejuízos e por isso Salvador Caetano na altura dava quase lucro zero. Essencialmente era isso. E, portanto, comprei com esse desconto significativo, mas à medida que as coisas iam recuperando, a empresa também começou a gerar lucros e passou a ser, e ao longo do tempo começou a ser valorizada quase pelos lucros que a empresa passou a gerar do que pelo valor das propriedades e por isso há um investidor, um pequeno investidor americano que depois apresentou este conceito que eu achei muito interessante, que é tu comprares um ativo ao valor do balanço, mas depois vendê-lo ao valor da demonstração de resultados, que foi o Stephen Keel que falou neste conceito. E na altura apareceram várias empresas assim, a Salvador Caetano foi uma delas, a F Ramada, que foi um spin-off da Cofina, e que na altura estava a ser comprada agressivamente pelo engenheiro Paulo Fernandes e pelos grandes acionistas do grupo, porque ela estava a transacionar à altura abaixo do valor de um portfólio de propriedades, que são terrenos florestais, que eles alugavam à Altri para gerar, digamos, onde havia a pasta de papel Uhum. e para fazer os produtos deles, estavam a gerar também com um desconto, vamos por 30% ou 40% só do valor desse ativo. E essa nem é a atividade da empresa, a atividade da empresa é outra, é a parte de geração dos perfis de alumínio e depois eles entraram até noutros negócios, chegaram a ter uma rede de clínicas, ou seja, fizeram muitos investimentos que deram muito bom resultado. Na altura a empresa estava a transacionar a desconto do valor do balanço, mas depois o valorizou muitíssimo e eu até acabei por vender cedo mais por causa dos resultados que depois a empresa veio a gerar. E agora, eu não tinha a possibilidade de saber isso, mas eu podia olhar para a história e dizer, olha, ela já deu este nível de lucros, se voltar a gerar isto, sim, ou seja, posso ter um cenário otimista e dizer, bem, se isto correr bem, isto pode acontecer, mas o que me dá segurança é o valor do balanço, ou seja, é o tal conceito que é sair caras tu ganhas muito, sair coroa não perdes muito, né? Porque tens ali um valor a proteger o teu downside. E portanto esses foram dois bons exemplos. Dizer aqui só um segundo para eu fechar ali a persiana porque está a vir o sol para aqui. Força, força. Esses exemplos que tu dás para mim soam-me como um sonho. Não é frequente. Talvez nas ações asiáticas hajam situações assim, mas estão um bocadinho mais longe, um bocadinho mais difícil de saber se realmente os balanços estão lá. Aqui ao lado, apesar de poder haver fraude em qualquer lado, um, quanto mais conheceres e mais próximo de estiver uma empresa, mais facilidade é de tu teres a certeza ou a garantia de que os ativos estão mesmo lá. Mas claramente essa altura parece ter sido, apesar de não ter sido nada boa para a economia, e até foi quando eu emigrei em 2013, e muita gente como eu, especialmente ligada à área da construção na altura, um, como investidor, era seguramente foram tempos dourados. E na altura, Sim, até tu no outro sem dia até dúvida. comentaste num dos nossos vídeos do Ações e Companhia, comentaste e depois até te respondi que o Charlie Munger
tinha muito dinheiro no Daily Journal. Um, Em 2009, em 2008, acontece o crash da bolsa. Em 2009, ele carrega o dinheiro todo, investe em meia dúzia de ações e no fim de 2009 tinha quadriplicado o dinheiro que tinha investido. Acho que foi em março, um dia qualquer de março de 2009, que dizem que foi o ponto mais baixo de todos. O dia como é que o tipo acertou nessa. Olha, eu até te digo o dia, se quiseres, foi 9 de março de 2009, Como é que porque isso sabes? ficou, isso ficou gravado na altura, portanto, então, não se esquece. E lá está, e o Charlie Munger, ele não sabia que era o mínimo, não é? Por isso também dá aqui uma dose ele próprio já falou disso, uma dose de coincidência, mas só realça de facto o, o brilhantismo, não é? Dos dois como investidores, porque de facto são investidores excepcionais. Só voltando aqui um bocadinho atrás ao teu blog, eu reparei que tinhas algumas pessoas a comentar. Depois tinhas feedback do que escrevias ou conversavas com alguém? Não, muito pouco, mas tive contacto com algumas pessoas muito simpáticas que me contactavam e pediam para discutir um bocado sobre investimentos, mas o contacto era muito limitado, lá está, não havia, não havia esta coisa de manter a ligação, por exemplo, uma coisa que tu fazes muito bem e que já agora também aproveito para subscrever, não é, o teu serviço, que eu tive a oportunidade também de ver no início e que só posso qualificar de excelente. E por isso estava muito distante do que agora é possível fazer. Muito obrigado pelo elogio. Pá, 20 é especial. Hum, Tu então depois seguiste pela gestão de ativos, não é? Sim. Tu és de Braga? És de onde? És do Porto. Do Porto, sim. Sou de Valongo, uma pequena freguesia que é de Valongo chamada Sobrado, embora agora esteja a morar aqui em Santo Tirso. E depois estiveste na Casa de Investimentos em Braga, saíste em 2018 e agora dedicas-te a quê? E agora eu mudei um bocado de paradigma, ou seja, estou a trabalhar agora na área de tecnologia, estou a trabalhar num banco de investimento, que é um banco de investimento francês, mas que tem um centro de tecnologia no Porto, que dá o suporte à atividade do banco. E por isso focado no desenvolvimento de produtos, de aplicações para serem usadas na atividade normal do banco. Portanto, E, é um foco muito mais nas operações, no desenvolvimento de produto e na área de tecnologia, não é? De fintech também me interessa bastante. tu antes também tinhas estado numa fintech, não foi? Também no Porto? Sim, e antes tinha trabalhado na empresa que justamente chama-se Finantech, que é uma empresa que desenvolve aplicações para intermediários financeiros, essencialmente em Portugal. Também é uma excelente empresa. Ok, fartaste do mundo de gestão de ativos, foi? Olha, sim, podes dizer que sim, quer dizer, foram muitos anos também daquela atividade, uma atividade também de grande pressão, não é? Do dia a dia, e eu com dois miúdos em casa, também com o ritmo da atividade a aumentar substancialmente, pareceu-me ser a melhor altura para mudar de, de, de setor e entrar, digamos, e aprender outras coisas novas e entrar mais na área de inovação, que também me diz muito. É, e no outro dia estivemos à conversa, estiveste a explicar-me um bocadinho melhor do que fazes hoje em dia. Quais são os conhecimentos que tens hoje em dia que gostavas de ter tido anteriormente, ou seja, que adquiriste e que achas que
são valorizáveis para alguém que investe, porque a parte das operações. Eu estive numa empresa antes, uns anos, largos anos, e o que sei hoje e a minha perspectiva sobre que empresas gostam e que empresas não gostam é muito condicionada pela minha experiência empresarial. E portanto gostava também de saber como é que a tua experiência empresarial te alimenta a tua perspectiva sobre os investimentos. Olha, em vários aspectos, porque lá está, nós podemos aprender com qualquer situação que nos apareça pela vida, não é? Nós bastamos bastamos estar ligados e focados que conseguimos aprender sempre com as várias situações. E neste caso, no setor da tecnologia, há muita informação, muita forma de aprender com o setor, porque, por exemplo, a forma como é desenvolvido o software, que é recorrendo ao conceito da metodologia Agile, que eu não conhecia. Ou seja, que é algo que deriva dos anos 80 do sistema de produção da Toyota, não é? E que foi incorporado no desenvolvimento de software. Trabalhar por ciclos, o trabalhar de forma interativa, não fazer uma coisa do início ao fim e depois entregar para ver que está mal, mas ir fazendo interações, ir corrigindo e ser flexível, não é? Ser ágil. Isso diminui a probabilidade de erro. E eu utilizo uma coisa muito importante que é o tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Experimentar e obter resultados. Essa foi algo muito importante que eu também deparei. Depois na parte da inovação, que é como é que hoje em dia está estruturado o processo da inovação. Também bebe muito deste conceito de agilidade, que é quando eu quero desenvolver um produto novo, ou quando quero começar uma empresa, quando quero começar uma startup, eu tenho um determinado capital, não é, para poder investir. Será que eu quero gastar esse capital todo para criar um produto e depois lançá-lo e ele falhar? Ou eu quero usar esse capital da forma mais eficiente, ir gerando produtos pequenos, testá-los mais rapidamente possível e repetir o ciclo o maior número de vezes para tentar rentabilizar o meu capital ao máximo e tentar chegar a uma ideia que resulte. E hoje em dia funciona muito isso, muito influenciado também por estes conceitos de agilidade e um novo conceito que também aprendi que li o livro até há uns meses, que é o Lean Startup. Funciona muito com esta ideia, portanto, como lidar com a inovação. E estas dinâmicas que eu vejo acontecer no setor da tecnologia, mas que também começam a ser aplicadas em vários outros setores, eu vejo que posicionam a tecnologia vários degraus acima do resto das empresas, porque, uh, porque estão mais preparadas em todos os aspectos para lidar com a adversidade, para ajustarem os seus modelos de negócio. Por exemplo, modelos de negócio. Há um conceito que agora é muito usado quando se está a trabalhar numa ideia ou quando se está a criar uma empresa, que é: tu não só queres criar um produto, um bom produto, um excelente produto, mas tens que achar também um modelo de negócio correto, porque tu podes ter um excelente produto e se não tiveres um modelo de negócio adequado ele não vai resultar. E por isso por isso há uma coisa que agora se lida muito, que é o Product Market Fit, que é tu achares a combinação ideal entre o teu produto e o mercado adequado e o modelo de negócio para gerar o máximo de valor. O Peter Thiel escreveu um livro há uns anos que é o Zero to One, e que ele colocou isso claro. O objetivo dele não é criar mais uma empresa que vai competir com a melhor do setor. O objetivo dele e destas empresas tecnológicas é entrar num mercado que não existe, ou que valoriza outros aspectos do produto, e por isso criar monopólios, criar
e nós vemos isso acontecer muito na tecnologia, que é o winner takes all, não é? Online, as curvas de adoção são muito mais rápidas, aquelas curvas em S, não é? Que na televisão demorou muitos anos a acontecer, não é? Hoje em dia é tudo muito mais rápido. Em 5 ou 10 anos uma tecnologia é absorvida e é utilizada por quase toda a gente. E online é muito provável que a empresa que vingue depois fique com esse negócio todo e produza resultados extraordinários por causa disso, quase sem usar capital, não é? Outro conceito que o Warren Buffett notou há uns anos, quando ele disse numa conferência da Berkeley, já notaram que as 5 empresas mais valiosas no mundo quase não usam capital, ou seja, quase sem usar capital, a trabalhar em cima de plataformas que já existem, não é? Online, cloud, seja o que for, e desenvolver negócios extraordinários. E por isso fascina-me na tecnologia e na inovação. E eu vejo que, mesmo na parte de finanças, as empresas tecnológicas, e aqui já estou a falar das grandes tecnológicas, não é? da forma como elas agem, a forma como fazem aquisições, como decidem fazer recompras de ações. Já não estamos a falar do CEO Chico Esperto que vai fazer umas recompras de ações para melhorar o resultado por ação e vemos que as empresas já tomam decisões ponderadas com um horizonte de investimento de longo prazo. A Amazon é um exemplo claríssimo disso. Aliás, a Amazon eu acho que é o exemplo desde a sua fundação da verdadeira empresa tecnológica que seguiu estes conceitos e estes fundamentos. Lendo o livro do Everything Store, que explica a jornada do Jeff Bezos na Amazon, vê-se que ele incorporou muito isto, esta noção de agilidade, a parte da inovação. Ele foi muito influenciado por um autor que era um professor da Harvard, que entretanto eu penso que faleceu o ano passado, que era o Clay Christensen, que escreveu um livro chamado The Innovator's Dilemma, que era sobre a questão de porque é que muitas dessas empresas que são enormes e são empresas estabelecidas, porque é que elas chegam a um momento em que falham e são desrompidas e o seu negócio acaba por falhar. Porque o negócio que elas têm é tão bom que o incentivo está em fazer a inovação incremental e manter aquele negócio o máximo possível, e por isso elas não têm incentivo para disromper o seu próprio negócio. E por isso é que a Kodak e a Blockbuster acabaram por entrar nesse ciclo e acabar. A Amazon quebrou um bocadinho isso, porque não só o seu modelo de negócio era disruptivo, mas em algumas linhas de negócio eles próprios começaram a tentar desromper o seu próprio negócio. Quando a Amazon lança o Kindle é um produto tecnológico para desromper o negócio de venda de livros. Livros normais. Uhum. E por isso criavam equipas separadas, dedicadas a isso, a fazer inovação. A Google também tem isso, na unidade dos Other Bets, eles criam empresas específicas separadas da empresa principal. Este era também um conceito do Clay Christensen, para desenvolver negócios, para desenvolver novas ideias. E por isso nós já sabemos que a tecnologia está a mudar a nossa vida em muitíssimas vertentes e está a criar empresas que são autênticos gigantes, não é? Portanto, que são as maiores empresas do mundo. E se eu, como Value Investor, que há uns anos
olhava para muitos destes negócios e achava, mas olha, mas isto nunca dá lucros, isto dá sempre prejuízos, não é? Será que isto alguma vez vai dar, vai ser uma empresa lucrativa? Hoje já percebo muito melhor as bases em que assentam o desenvolvimento destas empresas. E por isso hoje também eu acho que o value investing e o investimento em valor também quer dizer, nunca houve uma definição pura do que é value investing. Não é? Tradicionalmente liga-se aos pés baixos, não é? E aos price books baixos, mas o value investing não é só isso. O crescimento também é uma componente do value investing. E hoje, mais do que nunca, eu acho que é necessário incorporar essa vertente na parte da análise, fazer um bocado mais, ou muito mais trabalho de Phil Fisher, não é? De ir ver e de perguntar e de falar com antigos funcionários e falar com os investor relations, com outros investidores, com uma rede de contactos, testar as ideias e descobrir bem como é que funciona a empresa, porque se calhar aqueles prejuízos que a empresa está a apresentar hoje têm uma razão e é importante compreender isso, eu acho. É, tocas aí em pontos, todos eles interessantes. A mudança de paradigma de empresas em que o seu poder económico, o poder de gerar lucros, assentava nos ativos que tinha, e daí que se dava muita atenção aos ativos, e tu ainda há bocado falaste do balanço, e é curioso porque até se diz que em crise, ou seja, na maior parte das alturas as pessoas olham para a demonstração de resultados e quando há uma crise olham é para o balanço tem que ser forte. Estas empresas, e ainda agora há relativamente pouco tempo vi um gráfico que guardei e de usar para um post ou para um artigo, sobre isso, sobre os últimos 20 anos, as empresas que necessitam de pouco capital para crescer, nomeadamente as tecnológicas, deram retornos aos seus acionistas muito melhores do que as empresas com mais asset heavy, que precisam de mais ativos para gerar vendas e lucros. Coisa que, como tu sabes, alguns investidores não conseguiram ou não conseguem ainda habituar-se à ideia, e porque depois até certa altura aparecem com PERs elevadíssimos e com múltiplos de valorização elevadíssimos. Às vezes nem existem os múltiplos de valorização, os tradicionais, porque não existem resultados, não existem lucros, no caso da Amazon que deste, e daí que as pessoas tenham que ir até aos múltiplos de vendas, etc, etc. E para muitos investidores isso simplesmente não entra, porque não estão habituados assim, não foram ensinados assim. Mas claramente o paradigma mudou e há que ter atenção a isso, e claramente. Tu comentavas essa curva rápida de adoção das tecnologias, e depois aí nós, curiosamente, no Ações e Companhia já comentámos várias vezes, é a discussão que normalmente eu e o Gonçalo temos com o Diogo, que é muitas empresas reinvestem a fundo, como a Amazon, porque têm a garantia que depois os clientes ficam. Mas há que separar o trigo do joio e perceber aquelas em que os clientes ficam e as outras em que os clientes tão rápido cresce como Claro. desce, não é? Não, esse é o trabalho do analista. Ou seja, é essa distinção que é importante fazer. Ou seja, em primeiro lugar, nós temos que ver porque é que são gerados aqueles resultados, não é? Tem aqui uma parte componente muito relevante de R&D. Ok, este R&D está a financiar o negócio, digamos, é para melhorar o negócio atual da empresa ou ou está a financiar novas iniciativas? É importante separar isso. Numa empresa que está a começar, é natural os custos de marketing serem muito elevados para conseguirem captar os clientes, né? Os Customer Acquisition Costs. De serem muito altos mesmo, às vezes podem numa demonstração de resultados representar 20 ou 30%. É importante perceber qual é o retorno que eles estão a ter desses custos de marketing,
quantos são os clientes que estão a conseguir e qual é o valor desses clientes. O Customer Lifetime Value, este é um conceito do SaaS, não é? do Software as a Service, mas aplica-se cada vez também a mais negócios, que é tu conseguires medir com as métricas. Isto torna-se diferente, torna-se difícil se a empresa não colaborar, se não der a informação, não é? Mesmo contactando os investors. Eu agora não faço tanto isso, mas mesmo contactando, eu imagino que seja difícil, não é? Mas tentar avaliar qual é que é o valor do cliente ao longo prazo. Ou seja, se eu conseguir aquele cliente, este conseguir vai ter um custo, não é? Customer Acquisition Cost, mas depois qual é o retorno que ele me vai dar? Durante quantos anos é que aquele cliente se vai manter como cliente da empresa e qual é o retorno que ele me vai permitir? Tipicamente diz que esse retorno tem que ser 3 vezes mais do que o custo para ser rentável. Mas, é claro, nós queremos encontrar aquelas que dão 10 vezes, não é? Portanto, queremos encontrar os negócios excepcionais. E por isso, medir esse engagement, se o cliente experimentar o produto, fica fiel para sempre, ou não, ou é uma coisa de entrar só para experimentar e depois sai e vai procurar outro. Isso faz logo diferir uma empresa do outro. Portanto, aqui envolve muito mais conhecimento de compreensão do produto. E, portanto, R&D, custos de marketing. É claro que estas empresas não têm grandes investimentos em capital tangível, não é? Mas muitas vezes, por exemplo, a Amazon fez isso muito ao longo do tempo, que é os descontos que faz em termos de preços dos produtos que vende na sua plataforma, tu não consegues medir isso. Mas a Amazon quase que faz um investimento para ter os preços mais baixos para conseguir captar ainda mais clientes. Isso é quase como um investimento, mas é difícil tu não consegues ler isso na demonstração de resultados. Tens que ler as comunicações do Jeff Bezos e tentar ver lá se ele dá alguma indicação nesse sentido, ou perguntar ao Investor Relations e tentar perceber quanto é que é o impacto que isso está a ter, porque se não houvesse esse investimento, durante muito tempo a Netflix teve um valor de subscrição, não é, como tem agora a Disney, muito baixinho. Isso é quase um investimento, não é? Eles estavam a tentar angariar o máximo de clientes, mas uma pessoa obrigada a pensar qual é o valor justo deste serviço. Se estes utilizadores forem avaliados, não é, previsivelmente ao longo de 3, 4, 5 anos a este valor, qual seria o nível de receitas que esta empresa pode gerar? Obriga-te muito a pensar muito mais em termos prospectivos. É claro que tu queres tomar decisões também com base em factos e previsões que tu achas sólidas, tens de basear no crescimento do mercado, no crescimento, na comparação com os concorrentes, mas tens que avaliar também no que é que os clientes dizem do produto e no engagement que esse produto coloca. Por exemplo, a Tesla, no caso da Tesla, a Tesla, que eu disse mal também durante muitos anos, que como é que é possível isto já valer mais do que, do que a Ford e depois da General Motors e depois do que a BMW e agora já passou todas, mas por acaso é uma história engraçada, porque depois eu aqui há uns anos voltei a trabalhar com um colega meu, que é o Nelson, que é tipo um fanático da Tesla, e foi aí que eu percebi ao falar com ele os vários aspectos em que a Tesla é melhor do que os concorrentes e está muito à frente nos elétricos, no segmento dos elétricos, está muito à frente do que qualquer um competidor, e isso dá-lhe uma grande vantagem. Eu não sei se esta vantagem vai ser durável, também claro, não tenho certezas sobre isto, mas uma coisa que via na altura, outra métrica que é usada no SaaS e que serve para qualificar o valor do produto é o NPS, o Net Promoter Score, que mede basicamente é o rácio do número de pessoas que classificam um produto entre 8 e 10
relativamente ao número de pessoas que classificam o produto entre 1 e 6. Basicamente a definição é esta. E na altura, e a Tesla durante muitos anos, eu penso que ainda deve estar nesse nível, tinha um NPS de 97%. Mais ninguém na empresa de sequer se aproxima com este nível. E claro, e quando lançam um modelo novo, portanto, é a excitação que nós vemos, a mesma coisa acontece com a Apple, não é? É a excitação que nós vemos. Eu durante muitos anos não ligava tanto a esses aspectos, mas eu acho que agora isso é fundamental. Nós trazemos para a análise, perceber o produto, perceber o valor do produto, perceber o engagement dos clientes e depois como é que isto se reflete na demonstração de resultados e na projeção de resultados para o futuro. Como é que se pode refletir? Há vários investidores em valor que já estão a fazer esse caminho. Um que eu gosto bastante é o Marcelo Lima, que publica muito. O Twitter dele é espetacular, já agora eu recomendo seguir o Twitter, porque aprende-se muitíssimo sobre tecnologia e sobre os produtos, e ele faz tudo isso e é value investor. O Marcelo está constantemente a queixar-se de tecnologia. Portanto, o gajo anda a experimentar e depois diz: opá, mas como é que alguém usa esta, ou usa esta, ou usa aquela? E depois vai ouvindo e há de ir melhorando. Em relação à Tesla aqui, tens razão. A Tesla parece-me. Eu tenho seguido com atenção, não sou investidor na Tesla, mas tenho seguido com atenção e Também não. no Facebook entrei no grupo de Tesla em Portugal, de proprietários da Tesla em Portugal. Pá, é uma febre, toda a gente compra um Tesla novo ou troca e vem partilhar, ou põe umas jantes novas e vem partilhar. É uma febre que claramente, e eu não tive, fui experimentar um Tesla e adorei. E ainda agora estava à espera do cartão de cidadão e estávamos cá fora, porque agora é com agendamento e tens que estar à espera, e estávamos fora e havia pessoas a encostar-se aos carros e um deles era o Tesla, e o Tesla acende logo as luzinhas e eu acho que as câmaras estão logo a ver quem é que está encostado ao carro. Pá, é um nível de tecnologia e de avanço, realmente nisso o Elon Musk tinha alguma razão. Não é a profundidade dos modes, os modes são lame, são uma seca, é a velocidade com que avanças a tecnologia, a velocidade da inovação, e é espetacular. Um, eu comparo a Tesla ao iPhone, à Apple, quando lançou o iPhone, mais ou menos. Não se sabia bem onde é que aquilo ia dar, foi um sucesso e claramente os carros da Tesla são um sucesso. Tu então pareces-me um destes investidores que fez bem a passagem, que era um investidor em valor pelas métricas tradicionais e que hoje em dia reconhece que existe outro tipo de valor. E podes falar o que quiseres sobre isso e depois já vai a minha pergunta. Não, só para dizer que eu continuo a fazer um bocadinho de tudo, ou seja, continuo a procurar, a gostar muito de small caps. As small caps têm um prémio de retorno a longo prazo, não é? Portanto, também é um dos fatores onde se pode procurar ideias, e continuo a procurar empresas de qualidade excepcional. Acontece é que agora nós temos mais empresas de qualidade e com grandes vantagens competitivas na área tecnológica. É um facto. E se tu fores ver o portfólio do Terry Smith, né? do Fund Smith, ele fez essa transição também muito bem, porque ele começou com um portfólio com muitas marcas de consumo, não é? Tinha não sei, 40%, 50% de portfólio, e depois fez quase, ao longo de vários anos, fez quase uma transição de igual por igual para as empresas de tecnologia. E ele hoje tem várias das maiores empresas mundiais no fundo dele. Não é especificamente por ser uma empresa de tecnologia, é por ser um negócio excepcional. O Buffett, quando investiu na Apple, ele também disse que não era por ser uma empresa de tecnologia, é porque produzia produtos
excepcionais e que as pessoas gostam. Lá está outro investidor que de um momento para o outro faz um investimento que quase que muda o portfólio dele e com um resultado excepcional. Esse é um dos segredos do Buffett, as pessoas, muitas das pessoas que não conhecem mesmo bem o percurso dele acham que ele sempre foi igual, ou que só teve aquela mudança de cigar butts para quando comprou o Seas Candy, mas ele no meio da vida comprou, opá, shortou, usou hedges, comprou prata, comprou ainda há relativamente pouco tempo, comprou real brasileiro e vendeu logo a seguir, tipo, e ninguém fala disso. Ele tem uma panóplia de ferramentas e usa-as, cada vez mais difícil por causa do tamanho que tem, não é? Mas ao longo da sua vida usou as ferramentas todas e há pessoas que dizem, não, mas eu não short porque isso vai contra a religião. Não, na realidade não vai contra a igreja do Warren Buffett, não vai contra a igreja. Portanto, aí... Eu acho que a conclusão é continuar a aprender. Uhum. Nós temos que continuar a aprender todos os dias e evoluir porque diferentes situações nos são apresentadas e por isso é o que eu retiro, digamos, da vida dele e do Charlie Munger, do mais importante é isso, é a necessária reinvenção ao longo do tempo. Hugo, nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Tu e já percebi que tens uma vida ocupada, tens dois filhos, não é? É verdade, E é verdade. trabalhas, tens outro emprego. Como é que tu hoje, como é que um ex-gestor de ativos investe, sem querer entrar em grandes detalhes, mas como é que tu investes o teu dinheiro hoje? Olha, muito pacificamente descansado da vida, não é? Porque só tenho que pronto, porque é só tenho que responder a mim próprio, não é? Mas tenho uma visão mais de longo prazo, se calhar muito mais de longo prazo. Livros como o 100 Beggars, por exemplo, do Meyer, também me influenciaram nesse sentido, e a experiência de ver outros investidores, e por isso, se calhar, passar mais tempo a escolher bem quais são os títulos que entram em portfólio, com essa perspectiva de muito longo prazo. Se calhar a questão de comprar o desconto de 30% ou 40% nesse tipo de ativos não é o mais importante, eu diria eu. Isto pode parecer um bocado para um investidor em valor, é nem mesmo a comprar com margem de segurança, mas é uma margem de segurança que tu consegues com o teu horizonte de investimento de longo prazo. E aí o Terry Smith dá um exemplo muito interessante que é imagina que tens duas empresas, não é? Uma dá um return on capital employed de 20, outra dá um return on capital employed de 10. A primeira está a transacionar a 4 vezes o book, a segunda está a transacionar a 2 vezes. Qual é que tu vais comprar, não é? Ficas um bocadinho na dúvida. Mas ele diz-te, olha, mas depois passado 40 anos tu vais vender a primeira a 2 vezes o book e a segunda a 4 vezes. Por isso já ficas um bocado mais na dúvida. E pá, a outra desvalorizou bastante, né? Mas o resultado final é que a primeira teria dado um resultado acumulado anual de 18% ao ano e a segunda tinha dado 12%. O que significa que no muito longo prazo a componente mais relevante dos resultados é a rentabilidade do próprio negócio, não é tanto o desconto do múltiplo que tu estás o desconto do fair value que tu estás a comprar. Isto nestes negócios excepcionais. Depois continuo a comprar, a procurar empresas small caps undervalue. Aí eu reconheço sinceramente que o que faço mais é ver carteiras de outros investidores que eu sigo e que acho que são investidores excepcionais e que também que fazem muito isso, de seguir essas pequenas empresas, small caps, muitos deles aqui de Espanha, que têm aqui uma comunidade muito relevante e que fazem isso e fazem isso muito bem. E depois lá está a terceira parte de ir fazendo investimentos
com base em eventos corporativos de empresas. E aí também há muita informação disponível, também há newsletters que ajudam nisso, que é uma forma de, lá está, de também diversificar o portfólio. Portanto, tranquilamente não me exige muito tempo, mais focado no longo prazo. E lá está, se calhar preparado para uma questão que eu me coloco às vezes é quando é que vai vir um momento em que eu vou colocar. Eu acho que vocês já discutiram isto até no podcast que eu também costumo ver e que também recomendo já agora, que é investir 30 ou 40% numa empresa, não é? Quando é que vai vir o momento em que nós vamos investir 30 ou 40% numa empresa? Se calhar em 2010 eu apanhei títulos com esse potencial e que justificavam. Neste momento não, neste momento digamos, compensa muito mais ter uma estratégia mais diversificada, penso eu, mas preparado para um dia poder ser ágil e atuar no mercado. Excelente. Epá, foi um prazer enorme conversar contigo aqui hoje. Obrigado, Manuel. E eu deste lance já o repto. Quando vieres a Lisboa, diz-me para irmos almoçar e guarda-me a tarde para ficarmos à conversa. E eu, quando for ao Porto, vou fazer o mesmo pá, para irmos para Faz, pormos a estás conversa em convidado. dia, porque eu sinto que ainda há muito que tu podes transmitir e que eu posso aprender contigo. Epá, muito obrigado por aqui ter Igualmente, estado. Manuel. E retribuo o convite e fica combinado.